Olá! Quando a gente fala em proteína, o que vem na cabeça? Provavelmente academia, músculo, aquele shake depois do treino, né? Pois é, só que hoje a gente vai mergulhar numa história muito, mas muito mais complexa. Vamos descobrir juntos por que as proteínas são, na verdade, a base de tudo, a base da vida. Então fica essa pergunta no ar, né? Será que proteína é só para músculo? A cultura popular martelou tanto isso na nossa cabeça que parece que é só para isso mesmo, para ganhar massa. Mas olha, isso não é nem o começo da história, é só a pontinha do iceberg. E que parte pequena, viu? A real importância das proteínas, nossa, vai muito, muito além de qualquer questão de aparência ou de performance na academia. Exatamente isso. Pensa assim, elas são a base de tudo, são as operárias e as arquitetas do nosso corpo. Praticamente tudo que acontece dentro da gente tem o dedo delas. Bom, vamos aprofundar um pouco essa história. Para começar, vamos deixar a academia de lado por um instante e entrar num ambiente mais clínico. É lá que a gente vai entender o verdadeiro papel, que é super complexo, das proteínas na nossa saúde. É isso aí. As proteínas não são só, sei lá, tijolos parados. De jeito nenhum. Elas são os agentes mais ativos do corpo. Elas estão o tempo todo construindo, reparando, defendendo, mandando sinais, basicamente fazendo a máquina toda funcionar. E a versatilidade delas é uma coisa de louco. Pensa só, desde dar firmeza para nossa pele com o colágeno, até proteger a gente de um vírus com os anticorpos, tudo isso é proteína. Elas estão em todas, são as verdadeiras faz-tudo do nosso corpo. Vamos começar pelo básico, pela estrutura. O colágeno, por exemplo, é a proteína que a gente mais tem no corpo. É ele que dá sustentação e firmeza para quase tudo, de ossos à pele. Sem colágeno, a nossa estrutura literalmente desmontaria. Agora vamos para a ação, para a parte do transporte. A hemoglobina, que fica lá nos nossos glóbulos vermelhos, funciona como se fosse um serviço de delivery de oxigênio para cada célulazinha do corpo. Já a albumina, que circula no sangue, é tipo um Uber molecular. Ela carrega de tudo, hormônios, remédios e leva para onde precisa. E essa parte aqui é fundamental. Todo o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, depende de proteínas. Os anticorpos são os nossos soldados de elite. Proteínas especializadas, feitas sob medida, para reconhecer e acabar com invasores como vírus e bactérias. Sem elas, a gente ficaria totalmente vulnerável. E aí que a história fica mais interessante ainda. A quantidade de proteína que o corpo precisa não é um número fixo, sabe? Ela muda, e muda muito, dependendo da fase da vida e de como está a nossa saúde. É uma verdadeira jornada, né? Na infância e adolescência, a demanda é altíssima para poder crescer. Durante a gestação, é para construir uma nova vida. E olha que interessante, quando a gente envelhece, a necessidade aumenta de novo, para combater aquela perda natural de músculos, a sarcopenia. E aqui, a gente chega num ponto-chave. Presta atenção nessa comparação. Uma pessoa adulta e saudável precisa de mais ou menos 0,8 gramas de proteína por quilo. Agora, pega um paciente que sofreu um trauma grave. Essa necessidade pode mais do que dobrar, chegando a 2,5. Isso porque o corpo entra num estado de estresse metabólico gigantesco. Em situações assim, de cirurgias grandes, queimaduras, infecções graves, o corpo entra no que a gente chama de estado catabólico. O que é isso? Basicamente, ele começa a canibalizar os próprios músculos para pegar os aminoácidos e usar como combustível para se defender e se consertar. É uma verdadeira guerra interna pela sobrevivência. E nesse cenário, o olhar do profissional de enfermagem é absolutamente vital. É essa pessoa que está ali, na linha de frente, para conseguir ler os sinais de que o corpo do paciente está pedindo socorro por falta de proteína. E essa avaliação tem, basicamente, duas partes. Primeiro, a avaliação física, o olho no olho, examinando o paciente. E segundo, a interpretação dos exames de laboratório. E no exame físico, o que se procura? Sinais bem visíveis. A perda de músculo é um clássico. Outro sinal de alerta é o edema, aquele inchaço, sabe? Ele pode ser um sinal de que a albumina no sangue está baixa. E, o que é mais complicado, às vezes ele até esconde a perda de peso real da pessoa. Já nos exames de sangue, a gente olha principalmente para albumina e pré-albumina. São marcadores importantes, mas tem um porém. É crucial saber que eles têm limitações. Uma inflamação no corpo, por exemplo, já pode alterar os resultados. Por isso, nunca se olha para esses números sozinhos, mas sempre dentro do quadro geral do paciente. Ok, o problema foi identificado. E agora, o que a gente faz? Vamos ver quais são as estratégias para reconstruir essa base e garantir que o paciente tenha a proteína que precisa para se recuperar. Bom,
Existe uma espécie de escadinha de intervenções. A primeira tentativa é sempre pela boca. Enriquecer a comida, dar suplementos. Se não dá, mas o intestino está funcionando, aí se parte para a nutrição por sonda. E só em último caso, quando nem o intestino colabora, a nutrição vai direto na veia. E esse número aqui só reforça a urgência da coisa. Um paciente em estado crítico pode precisar de até 2,5 vezes a mais de proteína que uma pessoa saudável. Isso mostra que a intervenção nutricional não é um detalhe, não é um luxo, é uma necessidade absoluta para a pessoa se recuperar. Então, para a gente ir fechando, a grande mensagem que fica é essa: proteína não é só nutriente. No ambiente clínico, ela é uma ferramenta de tratamento, uma ferramenta terapêutica muito poderosa. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. É preciso ver a proteína adequada como um medicamento essencial, um agente que promove a cura, fortalece as defesas e preserva a função. Ou seja, dar proteína na medida certa é sim parte do tratamento. É um remédio que cura, que defende e que segura as pontas nos momentos mais críticos. E para terminar, fica essa provocação. Com tanta tecnologia, com tanto remédio moderno, será que a gente não acaba esquecendo do básico? Será que a nutrição não é o pilar mais importante e talvez o mais ignorado na recuperação de uma pessoa? Fica aí a reflexão.